Elevando-se para a graça. Existem 3 pontos principais da mensagem do caminho infinito que devem ser totalmente incorporados na consciência de cada aluno. O primeiro é a natureza de Deus. Cada estudante deve mudar seus conceitos de Deus, de seu relacionamento com Deus, da função de Deus em sua experiência. A segunda é a natureza da oração. Cada um deve aprender a natureza da oração. Nenhuma oração que já foi dita, lida ou ouvida é suficiente, e assim ele deve alcançar um conceito muito mais elevado de oração. A única oração verdadeira é o conhecimento, reconhecimento e confiança na onipresença de Deus. A única maneira de rezar é através da comunhão com Deus, sem um único desejo e sem nenhuma tentativa de esclarecer, persuadir ou influenciar Deus. O terceiro ponto é a natureza do erro. Quando você conhece a natureza de Deus e seu relacionamento com Deus, e quando você conhece a natureza da oração, você pode então ver o erro ou o mal apenas como uma miragem, uma ilusão, um nada que tenha assustado você com uma aparência. Quando você chega a uma compreensão dessas, você chega ao mais alto nível da mensagem do caminho infinito, em que você percebe que, por ser Deus o que Deus é, a totalidade de Deus faz com que nada mais seja necessário. Como Deus é onipresente, a harmonia é onipresente, a oferta é onipresente, o amor é onipresente. Agora, o que mais você quer que Deus faça? Já que o erro foi compreendido como uma miragem, para que você precisa ter o poder de Deus? Então você se conscientiza do fato de que tudo isso não depende de Deus, depende de você. É por sua conta se alinhar com Ele, que já é. Deus é eternamente. Deus tem sido desde o princípio. Deus nunca muda. Deus está com você até o fim do mundo. Você precisa elevar seu conceito de Deus, de sua própria identidade, da oração e da impotência do mal. Quando você tiver feito isso, você estará vivendo, se movendo e tendo o seu ser em Deus. Você pode imaginar ir para o céu e ainda precisar de Deus? Por quê? Mas não, você já está se aquecendo na presença de Deus e em seu amor. Você pode ir para o céu aqui e agora, desistindo de todas as crenças de que você deve alcançar Deus por qualquer coisa, ou desistindo de qualquer outra coisa, se não deixar Deus assumir. A responsabilidade de alcançar um conceito mais elevado de Deus está em você. Um respeito maior por Deus, um amor maior por Deus e uma maior confiança na natureza infinita da integridade, da sabedoria e do amor. Você também deve ter um maior respeito pela sua própria identidade, maior compreensão do que significa ser o filho do Altíssimo, do que significa viver na consciência de Deus, sob a sua supervisão, governo e direção. Você deve aprender a relaxar e descansar na percepção de que Deus é. Se há um Deus, então eu sou. Como Deus é, uma inteligência infinita está atuando. Como Deus é, um amor divino é operante. Como Deus é, não há outro poder. Por Deus ser, essa é a sua garantia e reconhecimento dele em todos os seus caminhos. E com esse entendimento, sua oração é de gratidão. Obrigado, Pai. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas, e eu não busco mais nada. Em Ti eu vivo, me movo e tenho meu ser. Em Ti encontro o meu abrigo das crenças do mundo, de que há um poder de pecado, um poder de doença, um poder de escassez. Eu não procuro mais, não busco mais. Nesta garantia serena e confiante da Tua graça, eu descanso. Eu estou em Ti e Tu estás em mim e nós somos um. E assim é que você não deve informar Deus sobre o que você acha que precisa, nem quanto ao que você gostaria. Você deve ter apenas um desejo puro, que todos possam Te conhecer, o único e verdadeiro Deus. Quem o conhece corretamente tem a vida eterna. E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças.
Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 29 a 31. Esse ensinamento do Mestre é a base da mensagem do caminho infinito, e qualquer verdade sobre o Mestre é a verdade sobre você e sobre mim, em proporção à nossa percepção consciente disso. Outro princípio importante é o seguinte: porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Mateus 25, 29. Para aqueles que reconhecem, eu tenho tua graça e essa é minha suficiência, tudo será dado. Mas para aqueles que negam o que têm pela graça e que buscam eternamente, deles será tomado até o que eles têm, porque é ilusão. Nas belas palavras do salmista lemos: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. E assim chegamos ao outro princípio: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não faz diferença se o seu vizinho é negro, branco ou amarelo, hebreu, cristão ou pagão. O seu vizinho é o mesmo ser. É Deus em expressão, Deus manifestado em carne. Essa é a beleza da santidade. Isso é saber a verdade sobre o seu próximo. Isso é rezar pelo seu próximo. Isso é perdoar o seu próximo como você quer que o seu próximo o perdoe. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10. Nossa mensagem é de amor. Estamos cumprindo a lei do amor. Em nosso reconhecimento da natureza infinita de Deus e da natureza eterna do Filho de Deus, em nosso reconhecimento de onipresença, onipotência, onisciência, reconhecemos a graça divina. Nós reconhecemos que a graça de Deus é para nós, para o nosso próximo e para o nosso inimigo. Neste reconhecimento, procuramos o perdão de nossos erros de ignorância e, assim libertos, nós perdoamos todos os outros, nessa percepção de que a verdade é a verdade sobre todos os que estão no céu, na terra ou no inferno. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Perdoai e sereis perdoados. E nesse instante de realização, libertamos todos aqueles que estão aprisionados por falsos conceitos de Deus, lei, amor e vida. Nós os liberamos e os deixamos ir na percepção de que tudo o que é de Deus é bom. E o que é que não é de Deus? Oh, que coisa maravilhosa é saber que não há nada para se ir a Deus. União consciente com Deus. Para entrar na vida mística é preciso dominar a capacidade de permanecer no mundo do silêncio sem pensamento. E esta é a parte mais difícil de toda a vida espiritual. De maneira alguma, isto é uma cessação ou repressão do pensamento, nem um esforço para tal. Em vez disso, é alcançar uma comunhão tão profunda com Deus que o pensamento para por si mesmo. O primeiro passo em direção a isto é o de não ter nada para orar, porque é no momento em que você chega ao ponto de reconhecer que não há nada por orar, aí você tem Deus. Então é que Deus é sua alma, seu ser, seu Pai. Então é que eu e meu Pai somos um, e eu sou herdeiro de todas as riquezas celestiais. Nesse momento de realização, você está habilitado a entender que a mente divina ou consciência cósmica é uma inteligência infinita imbuída de amor e funciona como seu ser, quando o pensamento consciente está parado. Na sua vida cotidiana, você pode ter um plano em mente e a mente cósmica pode ter outro, mas isso você nunca saberá, enquanto estiver ocupado em pensar, planejar, rotear, ouvir e reagir a todas as atividades e distrações do mundo externo. Para receber a graça divina da mente ou inteligência cósmica, deve haver períodos de completa quietude para a mente pensante. Isso não significa que sua mente deve ou vai se tornar um branco total, mas significa que, ao longo do dia e da noite, você deve ter vários períodos em que você não deseja nada mais do que a alegria da comunhão interior com Deus. É nesta completa quietude e relaxamento do pensamento que o Pai assume a sua experiência. Nosso Mestre passou muito tempo em meditação e comunhão silenciosa, e você pode estar seguro de que ele não estava falando ou pedindo a Deus por nada.
ele estava ouvindo, ele estava escutando a orientação e instrução de Deus, orientação e apoio, e então ele foi capaz de dizer: não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu falo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim, ele faz as obras. E assim é que, antes que alguém possa entrar na vida mística ou cósmica, é preciso transformar o hábito de pensar continuamente no de continuamente ouvir. A vida cósmica nem sempre significa a vida espiritual ou religiosa. Por exemplo, todo compositor, poeta e escritor, todo designer e inventor, todo arquiteto e construtor pode ter sido tocado pelo cósmico. Eles são ensinados por algo dentro de si próprios, mas isso não pode ocorrer se eles não possuírem uma habilidade inata para ficar em silêncio e ouvir. Isso pode abrir o mundo da música, da literatura, arte, ciência ou negócios, mas virá como resultado da faculdade de estar quieto, de escutar, de ouvir e de receber impulsos cósmicos ou universais. Aqueles que estão em sintonia com a mente cósmica, sem a influência religiosa, são aqueles que trouxeram as grandes obras no plano humano. Quando o cósmico toca a vida religiosa, é então chamada de vida mística. O dicionário define misticismo como a doutrina ou crença de que conhecimento direto de Deus, a verdade espiritual, é alcançável através da intuição imediata ou insight, e de uma maneira diferenciada da percepção sensorial comum ou do uso do raciocínio lógico, ou então qualquer tipo de teoria afirmando a possibilidade de obter conhecimento ou poder através da fé ou discernimento espiritual. Em outras palavras, o misticismo é um ensinamento ou religião que acredita na união consciente com Deus, com a capacidade de alcançar contato direto com Deus e receber respostas à oração. Um místico é um indivíduo que tocou Deus em algum momento ou outro, ou alguém que está em constante comunhão com Deus e que recebe todos os seus impulsos de Deus. Um místico geralmente está sintonizado com a vida religiosa, ética e moral, e muitas vezes a mostra em poesia, escrita ou pintura, como fez Emerson, Whitman, Blake e muitos místicos religiosos conhecidos. Podemos entender e viver a vida mística da comunhão consciente com Deus somente quando mudamos da mente pensante consciente para a mente universal, que está sempre pronta para derramar-se através de nós. Para fazer essa mudança, precisamos ficar quietos e mais, deixarmos a mente humana se tornar o instrumento através do qual a mente cósmica de Deus se expressa. Não importa o quão talentoso um artista, escritor ou cientista possa ser, se ele ainda precisa de treinamento técnico. O espírito flui, mas a mente humana reduz a prática e a experiência viável. É por isso que, no outro reino, deve haver prática, prática e mais prática. Assim também é conosco. A mente que ouve deve estar sintonizada com Deus. Deus se revela a nós, mas devemos praticar constantemente, até que chegue o tempo em que o espírito assuma completamente e nada seja necessário no caminho do trabalho mental consciente. Existe uma mente ou consciência da alma que é Deus, e nos tornamos conscientes disso apenas no grau de nossa receptividade e de nossa capacidade de ouvir. É no desenvolvimento dessa capacidade de escuta e receptividade que a mente se acalma e se torna silenciada a tal ponto que se torna uma via ou instrumento através do qual aquilo que nós chamamos Deus se manifesta e se expressa. Estude, leia, pondere, pense e medite, mas também tenha momentos frequentes de escuta para que a plenitude de Deus possa chegar até você. Nenhuma verdade que você leia ou saiba em sua mente é um poder espiritual. O poder espiritual é o Espírito, comunicando-se a você quando você está ouvindo e sentindo silenciosamente. Lembre-se sempre que não é a verdade que você conhece, fala ou escreve que cura, é a palavra de Deus, da qual você se torna consciente dentro do seu próprio ser, que abre o mar vermelho, traz o maná do céu, cura os doentes e ressuscita os mortos.
Não é seu conhecimento, sua sabedoria nem sua compreensão. É de Deus e você se torna o instrumento pelo qual Deus trabalha. O eterno você. A harmonia de sua existência depende de sua compreensão do assunto da imortalidade. E a correta compreensão da imortalidade reside em saber que você é a vida e a lei do seu corpo e do seu ser. Se você se voltar para o exemplo da laranjeira, como dada no capítulo Suprimento no livro Caminho Infinito, você aprenderá que a lei espiritual invisível, operando em e como a árvore, é a colheita e que as laranjas reais na árvore representam os frutos ou o resultado da colheita. Mesmo depois de as laranjas terem sido vendidas ou disponibilizadas de qualquer outra forma, a cultura não foi tocada. A colheita permanece na vida da árvore para aparecer e reaparecer. O tronco da árvore não é a árvore, isso também é apenas um efeito. A semente não é a árvore, até que a força vital cause a atividade que resulta em brotar, enraizar e progredir até a árvore visível e sua frutificação. A lei da vida, agindo sobre a semente, faz o trabalho. A árvore real é a vida da árvore. Existe uma lei invisível da vida agindo sobre tudo no universo, e é essa força vital que nós chamamos de espírito ou Deus, que é a substância real, lei e atividade do seu ser. Você é consciência, e independentemente do que acontece com o corpo físico, você permanece. Deus constitui o seu ser, a força vital constitui o seu ser, a alma constitui o seu ser, você é vida, mente, alma e você é imortal e eterno. A árvore não pode dar frutos por si, mas por ser constituída e permeada pela força vital, e quando você começa a compreender a sua verdadeira identidade, você verá que seu corpo nunca poderá conhecer os frutos da saúde, harmonia e continuidade, a menos que você perceba que o Senhor teu Deus no meio de ti é poderoso. O Mestre ensinou que, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Eu estou contigo até o fim do mundo. Destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Nós cometemos o erro de acreditar que o Mestre queria dizer que Jesus nunca o deixaria, nem o abandonaria, que Jesus estaria com você até o fim do mundo, que Jesus construiria o templo novamente, mas não é esse o significado. Ele ensinou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Uma vez que você comece a entender que eu é a vida invisível, a inteligência e alma do seu ser, você entenderá por que você é imortal. Então você será capaz de fazer sua transição como fizeram Moisés, Enoque, Elias e o Mestre. Porque você vai perceber que você nunca morrerá, você nunca saberá da morte, desde que você não se confunda com a árvore visível ou a cultura da árvore, mas perceba a si mesmo como sendo a própria força da vida. Ao viver o caminho infinito, não estamos demonstrando pessoas ou coisas. Estamos demonstrando Deus ou a consciência. Estamos demonstrando a realização de nosso ser em Deus. E assim podemos ver que a identificação correta de nós mesmos é necessária para nossa demonstração espiritual. Eu vim para que todos tenham vida e que todos tenham vida plenamente. A força vital que você é, que constitui seu único, real e verdadeiro ser, veio para que toda a sua experiência possa ser alegre, pacífica, harmoniosa, completa, plena, perfeita, eterna e imortal. Mensagem de gabinete. Sua casa é a casa de Deus, onde Ele habita. É um refúgio para quem procura descanso, um paraíso de segurança, um templo de devoção aos seus filhos. Sua casa abriga aqueles que o buscam enquanto em jornada. Entrar na consciência onde Deus vive a vida é conhecer outros que receberam a graça de realizar a vida do Cristo. Essa comunhão é uma alegria, bem como uma experiência sagrada. A maioria dos dias e todas as noites eu estou sozinho,
exceto por esses períodos de renovação espiritual com os alunos e amigos do caminho de Deus. Somos todos convidados para este banquete e o preço é simplesmente abrir mão da preocupação de uma pessoa com seu próprio bem-estar. Essa habilidade também vem pela graça, mas a preparação para receber a graça é de nossa responsabilidade. Nossos períodos de estudo, meditação, leitura e audição da palavra, nossa devoção ao princípio da minha graça te é suficiente, nossa busca de Deus pela experiência de Deus, eis a nossa preparação para a graça. Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Mateus 13, 3 a 9. A semente, a palavra, só pode se tornar fruto quando o solo está preparado. As janelas de nossas casas não têm valor por si só, exceto como instrumentos através dos quais a luz e o ar podem entrar. Nós somos as janelas de Deus, através das quais sua luz e atmosfera de integridade podem penetrar na consciência humana. Nossos períodos de meditação, quando nenhum pensamento de si mesmo entra, nos permitem ser janelas através das quais Deus entra na cena humana e transmuta-a para o céu na terra. Mas disto devemos lembrar: nada somos por nós mesmos. Não fale, escreva ou ensine até que sua voz se anuncie ou sua caneta escreva. Não há poder, não há verdade no que você ou eu temos para dar, mas somente naquilo que flui através de nós. Quando nada vier, fique quieto.